Um ano no inferno. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que tudo que fizermos em vós comece e para vós termine, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, pessoal. Apesar do título desse vídeo estar falando em inferno, o inferno aqui não é aquele lugar de dor e sofrimento eterno, onde as almas dos condenados vão parar. O inferno descrito aqui é uma situação real, que aconteceu. É o relato de um sobrevivente da Guerra da Bósnia, onde ele descreve a realidade que ele viveu. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas vezes, diante da situação atual, algumas vezes nós caímos na ideia de por que não começa logo? Por que está demorando tanto para acontecer o apocalipse? Mas a verdade é, dificilmente vamos estar preparados para o que virá. Esse vídeo tem como objetivo mostrar uma realidade que, graças a Deus, nós não vivemos. Apesar de tudo, o nosso país ainda vive um período de paz e temos uma certa segurança. Antes de começar, eu cortei algumas frases e palavras do original, mas eu vou deixar o link para o texto original para quem tiver interesse e quiser ver as partes cortadas. Eu fiz isso por conta do algoritmo do YouTube, tudo bem? Bom, vamos ao relato. Eu sou da Bósnia. Você sabe, entre 1992 e 1995, isso aqui foi o inferno. Por um ano, eu vivi e sobrevivi em uma cidade com 6.000 pessoas, sem água, eletricidade, gasolina, ajuda médica, defesa civil, serviços de distribuição, qualquer tipo de serviço tradicional ou regra. Nossa cidade foi bloqueada pelo exército e por um ano a vida na cidade se tornou uma porcaria. Nós não tínhamos exército, nem polícia, nós somente tínhamos grupos armados e esses grupos armados protegeram suas casas e suas famílias. Quando isso tudo começou, alguns de nós estavam melhor preparados, mas a maioria dos vizinhos tinha pouca comida apenas para poucos dias. Alguns tinham armas. Depois de um mês ou dois, gangues começaram a operar, destruindo tudo. Hospitais, por exemplo, tornaram-se abatedouros. Aqui não havia mais polícia. Mais de 80% da equipe do hospital se foi. Eu tive sorte. Minha família sempre foi grande, 15 pessoas em uma casa grande. E nós sobrevivemos, a maioria de nós, pelo menos. Os americanos entregavam kits de sobrevivência a cada 10 dias para ajudar os cidadãos sitiados. Isso nunca foi o suficiente. Alguns, muito poucos, tinham jardins. Isso levou 3 meses para os primeiros rumores se espalharem de homens morrendo de fome e frio. Nós removemos todas as portas e quadros das janelas das casas abandonadas, rasgamos o piso e queimamos todos os móveis que encontramos. Vários morreram de doenças, especialmente pela água. 2 de minha própria família. Nós bebemos água da chuva, comemos pombas e até ratos. O dinheiro se tornou brevemente inútil. Nós voltamos para a troca. Por uma pequena lata de presunto enlatado, você poderia ter uma mulher. É duro de falar isso, mas é a verdade. A maioria das mulheres que venderam a si mesmas eram mães desesperadas. Armas, munição, velas, isqueiros, antibióticos, gasolina, baterias e comida. Nós lutamos por essas coisas como animais. Nessa situação, tudo muda. Homens tornam-se monstros. Isso é repugnante. A força está nos números. Um homem vivendo sozinho será morto ou roubado. É apenas uma questão de tempo, mesmo que ele esteja armado. Hoje, eu e minha família estamos bem preparados. Eu estou bem armado. Eu tenho experiência. E não importa o que aconteça, um terremoto, uma guerra, um tsunami, aliens, terroristas, colapso econômico, reviravoltas. O importante é que alguma coisa vai acontecer. Aqui está a minha experiência. Você não pode fazer isso sozinho. Não fique afastado de sua família. Prepare-se junto. Escolha amigos confiáveis. Pergunta: como se mover em segurança na cidade? A cidade era dividida em comunidades ao longo das ruas. Nossa rua
tinha de 15 a 20 casas. Tinha patrulha de 5 homens armados durante toda a semana para esperar pelas gangues e por outros inimigos. Todas as trocas eram feitas na rua. 5 quilômetros ao longe havia uma rua inteira para a troca, tudo muito bem organizado, mas ir até lá era muito perigoso por causa dos snipers. Você também poderia ser roubado por bandidos. Eu fui até lá apenas 2 vezes, quando eu precisei de algo realmente muito raro, uma receita médica, alguns antibióticos ou a edição original de um jornal. Ninguém usava automóveis na cidade. As ruas estavam bloqueadas por destroços e por carros abandonados. A gasolina era muito cara. Se alguém precisava ir a algum lugar, isso deveria ser feito à noite. Ninguém dirigia sozinho ou em grupos muito grandes, sempre com 2 ou 3 homens, todos armados, dirigindo rápido nas sombras, atravessando estradas transformadas em ruínas. Nada de ruas abertas. Aqui tinham gangues de 10 a 15 homens fortes, algumas grandes de 50 homens. Mas aqui também tinham várias pessoas normais, como você e eu, pais e avós, que mataram e roubaram. Aqui não tem o homem bom ou mau. A maioria estava no meio entre o preparado para o pior. Pergunta: e sobre as árvores? Sua casa na cidade era cercada por árvores? Por que vocês queimaram portas e móveis? Aqui não tem muitas árvores na cidade. Toda árvore na cidade e no parque foi cortada para fogo nos primeiros 2 meses. Sem eletricidade para cozinhar e calor, nós queimamos qualquer coisa que poderia ser queimada. Móveis, portas, pisos. A madeira queima rapidamente. Nós não íamos a subúrbios ou fazendas. O inimigo estava no subúrbio. Nós estávamos cercados. Na cidade, você nunca sabia quem era o inimigo até estar próximo. Pergunta: qual conhecimento foi mais útil para você nesse período? Para imaginar melhor a situação, você precisa saber que nós praticamente voltamos à Idade da Pedra. Por exemplo, eu tinha um botijão de gás de cozinha, mas eu não usava ele para cozinhar. Isso era muito caro. Eu atachei um bocal e usei para encher meus isqueiros. Isqueiros são preciosos. Se um homem trazia um isqueiro vazio, eu podia encher para ele e ele poderia me dar comida ou uma vela. Eu era paramédico. Nessas condições, meu conhecimento foi minha riqueza. Ser curioso e ser habilidoso. Nessas condições, a habilidade de consertar coisas é mais valiosa do que ouro. Itens e suprimentos vão inevitavelmente acabar, mas suas habilidades podem manter você alimentado. Eu sempre digo isso: aprenda a consertar coisas, sapatos ou pessoas. Meu vizinho, por exemplo, sabia como criar querosene para lâmpadas. Ele nunca ficou com fome. Pergunta: se você tivesse 3 meses para se preparar a partir de agora, o que você faria? 3 meses? Sairia fora do país? Brincadeira. Hoje, eu sei que tudo pode colapsar muito rápido. Eu tenho estoque de comida, itens de higiene, baterias o suficiente para 6 meses. Eu vivo em um apartamento muito seguro e tenho uma casa com um abrigo numa vila a 5 quilômetros daqui. Também com 6 meses de suprimentos. É uma pequena vila, mas as pessoas ali estão bem preparadas. A guerra ensinou a eles. Eu tenho um jardim e aprendi jardinagem. Também eu tenho um bom instinto. Você sabe, quando todos à sua volta falam que tudo está bem, mas eu sei que tudo vai colapsar. Eu tenho força para fazer o que eu preciso para proteger a minha família, porque quando tudo colapsar, você precisa estar pronto para fazer coisas más para manter suas crianças vivas e proteger sua família. Sobreviver por conta própria é praticamente impossível. Isso é o que eu penso. Mesmo que esteja armado e pronto, se você estiver sozinho, você vai morrer. Eu vi isso acontecer várias vezes. Famílias e grupos bem preparados, com habilidades de conhecimento em vários campos. Isso é muito melhor. Pergunta: o que você estocaria? Comida
itens de higiene, baterias e carregadores, itens pequenos para troca, facas, isqueiros, pederneiras, sabonetes. Também álcool ou algo do tipo é bom. Whisky barato é um bom item de troca. Algumas pessoas morreram por falta de higiene. Você vai precisar de itens simples em grandes quantidades. Por exemplo, sacos de lixo, tem um monte deles, e papel higiênico, pratos e copos descartáveis. Você precisa de montes deles. Eu sei porque nós não tínhamos. Para mim, itens de higiene são possivelmente muito mais importantes que comida. Você pode atirar em uma pomba. Você pode encontrar uma planta para comer. Você não encontra ou atira em um desinfetante. Desinfetante, detergente, cândida, sabão, luvas, máscaras, primeiros socorros, ataduras para feridas e queimaduras. Talvez você possa encontrar um médico e não ser capaz de pagar por ele. Aprenda a usar antibióticos. É bom ter eles em estoque. Você precisa ter itens pequenos, não alarmantes. Por exemplo, um gerador é bom, mas 1000 isqueiros Bic são muito melhor. Um gerador vai atrair atenção se houver algum problema, mas 1000 isqueiros são compactos, baratos e podem ser sempre trocados. Nós, usualmente, coletávamos água da chuva em 4 tonéis grandes e então fervíamos ela. Aqui tem um pequeno rio, mas a água era sempre muito suja. É mais importante ter containers para água, tonéis e baldes. Pergunta: ouro e prata são úteis? Sim, eu pessoalmente troquei todo o ouro de casa por munição. Algumas vezes nós tínhamos dinheiro em nossas mãos, dólares e marcos alemães. Nós compramos algumas coisas com eles, mas isso era raro e os preços astronômicos. Por exemplo, uma simples lata de feijão custava 30 ou 40 dólares. O dinheiro local rapidamente tornou-se inútil. Tudo o que nós precisávamos, nós negociávamos por troca. Pergunta: o sal era caro? Sim, mas café e cigarros foram sempre mais caros. Eu tinha montes de álcool e troquei isso sem problemas. O consumo de álcool cresceu 10 vezes mais comparado ao período de paz. Ainda hoje é mais útil ter um estoque de cigarros, isqueiros e baterias. Eles ocupam menos espaço. Em tempo. Eu não sou um sobrevivencialista. Nós não tivemos tempo para nos preparar. Poucos dias antes da merda atingir o ventilador, os políticos continuavam repetindo sempre na TV que tudo estava indo de acordo com o plano. Não havia razão para ficar preocupado. Quando o céu começou a cair sobre nossas cabeças, nós pegamos o que pudemos. 8. Esse item aqui foi retirado, mas vai estar disponível no link. Pergunta: e a segurança? Nossa defesa aqui era muito primitiva. De novo, nós não estávamos prontos e usamos o que conseguimos pegar. As janelas foram quebradas e as portas ficaram em estado horrível depois do bombardeio. As janelas foram bloqueadas, algumas com sacos de areia, outras com rochas. Eu bloqueei o portão da cerca com destroços e lixo e usei uma escada para cruzar o muro. Nós tivemos um companheiro em nossa rua que praticamente fez uma barricada em torno da casa dele toda. Ele abriu um buraco na parede, criando uma passagem para ele entre as ruínas da casa vizinha, fazendo uma entrada secreta. Talvez isso soe estranho, mas as casas mais protegidas eram saqueadas e destruídas primeiro. Em minha área da cidade, aqui, tinham belas casas com muros, cães, alarmes e grades nas janelas. As pessoas atacaram elas primeiro. Alguns aguentaram, outros não. Tudo depende de quantas mãos e armas você tem dentro. Eu penso que defesa é muito importante, mas isso precisa ser feito discretamente. Se você está na cidade e a merda acontece, você precisa de um lugar simples, não chamativo. Torne sua casa o menos atrativa que você puder. Agora mesmo eu comprei uma porta de ferro, mas isso serve somente para a primeira onda do caos.
Depois que isso passar, eu vou deixar a cidade para me juntar a um grupo grande de pessoas, meus amigos e família. Houveram algumas situações durante a guerra. Não vou entrar em detalhes, mas nós tínhamos poder de fogo superior e um muro de tijolos do nosso lado. Nós também constantemente tínhamos alguém olhando as ruas. Uma boa organização é primordial em caso de ataque de gangues. Tiros podiam ser ouvidos constantemente na cidade. Nosso perímetro era defendido primitivamente. Tudo o que havia aqui serviu de barricada e fizemos pequenas fendas para atirar. Dentro, nós tínhamos ao menos 5 membros da família prontos para lutar a qualquer hora e um homem na rua escondido em um abrigo. Nós ficávamos em casa durante o dia para evitar os snipers. Primeiro, pareça fraco, então lute. Durante o dia, as ruas eram praticamente vazias por causa do poder de fogo dos snipers. A defesa era feita em curto alcance. Vários morreram ao saírem para buscar informações. Por exemplo, é importante lembrar que nós não tínhamos nenhuma informação, nem rádio, nem TV, somente rumores e nada mais. Aqui, nós não tínhamos um exército organizado. Todo homem lutou. Nós não tivemos escolha. Todo mundo estava armado, pronto para se defender. Você não pode vestir itens caros na cidade. Alguém vai matar você e pegá-los. Deixe-me dizer uma coisa. Se a merda estourar amanhã, eu serei humilde. Eu vou parecer como todo mundo, desesperado, medroso. Talvez eu até chore um pouquinho. Roupas chamativas são excluídas automaticamente. E não vou sair vestido em uma roupa tática para gritar: eu estou aqui, vocês são condenados, homens maus. Não, eu ficarei quieto, bem preparado, esperando e avaliando minhas possibilidades com meu melhor amigo ou irmão. Super defesa e super armas não significam nada. Se as pessoas pensam que você tem coisas e que isso é rentável, elas virão. É somente uma questão de tempo e quantas armas terão. Pergunta: qual era a situação dos banheiros? Nós usamos pás e um pouco de terra próximo à casa. Isso parece sujo? Sim, era. Nos limpávamos com água da chuva ou do rio, mas a maioria das vezes isso era perigoso. Nós não tínhamos papel higiênico e se eu tive algum, nós provavelmente trocamos ele por algo. Isso é um negócio sujo. Deixe-me dar a você um pequeno conselho. Você precisa de tudo, literalmente tudo. Tudo depende do espaço e dinheiro que você tem. Se você esquecer algo, sempre terá a chance de trocar por alguém por isso. Mas se você não se cuidar, não terá chance para trocar. Eu não penso que famílias grandes são bocas extras. Famílias grandes têm mais armas e força. E a partir daqui, você consegue o resto. Pergunta: como as pessoas tratavam os feridos? A maioria dos feridos era por armas de fogo. Sem um especialista e sem equipamento, se um ferido encontrasse um médico, ele teria 30% de chance de sobreviver. Isso não é um filme. Pessoas morrem. Várias morreram de infecções por feridas superficiais. Eu tenho antibióticos por vários usos. Para a família, claro. Pessoas morriam tolamente, bem frequentemente. Uma simples diarreia vai matar você em alguns dias sem medicamento e com quantidades limitadas de água. Aqui nós tivemos várias doenças de pele e envenenamento por comida. Alguns usavam plantas locais e álcool puro. Bom para curto prazo, mas não para longo prazo. A higiene é muito importante. Tenha medicamentos tanto quanto possível, principalmente antibióticos. Bom, pessoal, vocês perceberam que o relato é terrível, né? E assim, é mais terrível ainda a gente pensar que é uma realidade que aconteceu, que existiu. Como falei, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser ver o texto original. As partes que eu cortei, eu vou deixar elas grifadas em vermelho, então vai ser fácil de você pegar e rever. E assim, eu acho que o que fica de lição, tá? Quando eu li esse texto, eu acho que assim, é a gente
agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem feito na nossa vida. E agradecer a Deus porque, apesar dos pesares, nós ainda temos uma certa segurança. Nosso país ainda é seguro. Lógico que a gente não pode sim sair qualquer hora na rua sem medo de ser assaltado, mas a gente ainda tem uma situação em que a gente pode caminhar na rua e a gente tem uma certa ordem ainda. Então eu acho que fica a lição, né, para a gente agradecer a Deus e pedir para que Deus nos proteja, porque não importa o que aconteça, se a gente não tiver a proteção de Deus, a gente não vai conseguir fazer nada. Mas se a gente tiver a proteção de Deus, a gente pode passar por um período mesmo de sofrimento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acharam ele útil, compartilhem com outras pessoas. Até o próximo vídeo.